Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhattaya Tadbhataya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadachi Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktavihina Yaparada Lakshaya Kshita Sakamaji Karangavaji Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charana Ravindam Ajamiradham Aravinda Netram Smaramiradham Madhura Smitasya Padamiradam Karuna Baradram Tato Mamanyasti Katirna Kapi. Então hoje é dia de Marte, né? É dia de nós vermos o que Srila Raghunath Das Goswami tem a ensinar para a nossa mente. Que como Srila Gurudeva diz no comentário ao primeiro verso do livro, do próprio Manashiksha, ele diz que a mente é tanto um instrumento que o ser humano tem para afundar cada vez mais no samsara, quanto o instrumento que o ser humano tem para se libertar do samsara, né? Porque se a mente está controlada pela prática, que o controle da mente é uma consequência natural da prática de sadhana bhakti. Se você está o dia inteiro cantando Hare Krishna, o dia inteiro ouvindo Harikatha, você está com a mente automaticamente controlada, né? Mas se você fica o dia inteiro tentando controlar a mente, não vou pensar em mulher, né? Estou no interior, não vou pensar em mulher. Se você fica o dia inteiro falando para a mente, não, você não pode pensar em mulher, não vai dar certo, né? Porque assim você tem, é como o Krishna disse, você tem que substituir o gosto inferior, que para a alma condicionada é o gosto superior, né? Você tem que substituir esse gosto por um gosto realmente superior, né? Então o segredo é assim, o segredo é cantar Hare Krishna, o segredo é cantar os seus Diksha Mantras, o segredo é enfiar a sua consciência, pegar a sua consciência e colocar assim dentro das páginas do Manashiksha, das páginas, né? Botar ali. E junto vai a mente, né? Porque a mente é o elemento, né, pelo qual transita a consciência. A consciência vai dos sentidos para a mente, depois vai para o intelecto, vai para o ego, depois volta. Tarará. Então, sem a mente não existe, né, não existe nem avanço no sentido mundano, nem avanço no sentido espiritual. Então, por isso que Srila Raghunath Das Goswami está doutrinando sua mente. A mente da alma condicionada a doutrinou durante milhões de anos. Agora, Srila Raghunath Das Goswami, representando o papel de um sadhaka, ele está doutrinando a sua mente. E ele, para doutrinar a mente, ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho com ela. Ah, minha querida irmã. Né? Ah, minha querida irmã. Então, a gente estava lendo como Gurudeva está analisando Raganuga Bhakti. E como Gurudeva explica que, pelas palavras do próprio Dasa Goswami, né, ele é conhecido como Dasa Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, todos os seres vivos, segundo o que Dasa Goswami fala, todos os seres vivos são habilitados para este Raganuga Bhajana, porque todos são servos de Krishna, né? Às vezes pelo menos falando por mim, dá uma volta na cabeça para entender uma questão filosófica e de repente Gurudeva fala uma coisa dessa assim. É claro que todo ser vivo é competente ou pode se habilitar a praticar Raganuga Bhajana, porque todo ser vivo é diva. E toda diva tem como natureza constitucional eterna ser serva de Krishna.
e toda serva de Krishna é uma Gopi. Qual é? Divera Swarupa Oi Krishna Nichadas. Se o seu Swarupa, né, se a sua forma espiritual é de uma servinha de Krishna, então você pode praticar Raganuga Bhakti. Que uma servinha de Krishna não vai praticar Vaidya Bhakti. Então são chamada lógica transcendental. Aí Gurudeva cita um verso muito importante. Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi tadbhava lipsuna karya braja loka nusarataha. Já lemos, né? Que é o verso que diz assim: o sadhaka que tenha cobiça por atingir Raganuga Bhakti deve servir a Shri Krishna tanto na sua forma de sadhaka rupa, quanto na Siddha Rupa, Siddha Swarupa. Siddha Swarupa seria a sua personalidade perfeita, e Siddha Rupa seria a sua forma perfeita. Então, esse sadhaka, ele deve fazer os dois sevas, né? Um que é supostamente externo e outro que é interno. Porque aquele que é supostamente externo é o que ele faz com seus sentidos, que eu posso ver que ele está fazendo. Mas esse também completamente movido pela energia interna. Apesar de ser apesar de representar os passos iniciais no caminho de Bhakti. Aí Gurudeva diz ainda, na verdade Rupa Goswami está dizendo isso no Bhakti Rasamrita Sindhu, que esse sadhaka que vai servir a Krishna nessas duas rupas vai fazer isso segundo o bhava dos companheiros eternos de Braja, com o mesmo amor ao qual ele aspira. Então, se Gurudeva fala para um discípulo que ele é um vaqueirinho, que ele tem um pouco de um gopa, então esse sadhaka, ele na sua meditação profunda, no seu manasiseva, ele vai eventualmente encontrar o vaqueirinho, que é um Ragatmika Bhakta, no Dhamma, em Vrindavana Dhamma, que vai ensinar as nuances, as atividades desse vaqueirinho. O Sadhaka Rupa refere-se à forma física no qual o Sadhaka está situado no momento, E o Siddha Rupa refere-se à forma espiritual contemplada no seu íntimo, adequada para servir a Krishna, segundo o desejo que este mesmo sadhaka acalenta. Na Siddhadeha, no corpo transcendental, deve-se prestar serviços mentais a Shri Krishna sob a orientação de Shri Radha, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari, Rati Manjari e outras. E quem que é o exemplo maior disso que Gurudeva está falando aqui? Nós estamos lendo todo dia de manhã. O próprio Mahaprabhu, porque ele quer, na sua lila como sadhaka, né? Ele é um sadhu, ele está praticando sadhana, ele quer ele quer praticar Raganuga, e o que ele vai fazer? Ele vai prestar serviços mentais a Krishna sob a orientação de Shri Radha, Shri Lalita e Shri Vishaka Ramanda Rai, Swarupa Damodara Gadadhara Pandit, né? Shri Radha Gadadhara Pandit, Lalita Swarupa Damodara Goswami, Vishaka Ramanda Rai, Rupa Manjari, Rupa Goswami. Só que no caso não se aplica exatamente a Mahaprabhu, né? Rupa Manjari. Mas enfim, na Sadhaka Rupa, na forma de Sadhaka, ou seja, o corpo físico do Sadhaka, deve-se prestar serviço físico sob a orientação de Shri Rupa, Shri Sanatana e outros. Então aqui tem um segredo enorme que é sempre bom a gente repetir. A gente pode repetir esse segredo milhões de vezes. E quanto mais a gente repete esse segredo, mais esse segredo vai se, como se diz, se solidificando no nosso coração, né? Porque por um lado você serve
aos Ragatmika Bhaktas em Krishna Lila, e por outro lado você serve aos Gora Bhaktas em Gora Lila. Porque muitas vezes os devotos perguntavam, por exemplo, a Srila Gurudeva, qual é a sua forma em Gora Lila? Como é que vai perguntar uma coisa dessa, né? Se ele está servindo diretamente a Srila Rupa Goswami, Srila Sanata Goswami, tem darshan. A Srila Gurudeva não tem limitação. Ele tem o tempo todo tem darshan de, imagina, ele tem uma aproximação absurdamente íntima, se é que a gente pode falar absurdamente nesse caso, com Srila Vishnu Chakravarti Thakur, que muitos grandes eruditos Vaishnavas dizem que é o Srila Rupa Goswami voltando de novo 100 anos depois, 100 e tantos anos depois, ou talvez mais um pouco. O Srila Gurudeva tem darshan dele direto. Ele está falando de Vishnu Chakravarti Thakur porque ele pode ver Vishnu Chakravarti Thakur, ele pode ouvir Vishnu Chakravarti Thakur, e ele pode tocar no tato que Vishnu Chakravarti Thakur está explicando. Por isso que ele é quem ele é. Por isso que a gente deve ficar perto dele. Se ele está presente em Prakata Lila ou em Aprakata Lila, tem que estar presente. Gurudeva é o seguinte, quando eu chegar a hora da morte, eu quero ficar perto do Senhor e na Prakata Lila onde você estiver. Se isso não estiver em Prakata Lila, por favor, me dá um jeitinho lá para Prakata Lila, porque sem a sua misericórdia, sem a sua orientação, minha vida não significa nada. É isso que Gurudeva está querendo dizer aqui. Srila Rupa Goswami determina a natureza de Uttama Bhakti. Aí Gurudeva, assim, muito sóbrio, Ele está falando de coisas super íntimas, mas ele mantém aquele jeitinho dele sóbrio, assim, aquele olharzinho dele, assim. Ele fala, já reparou o olhar dele, quando ele está dando Harikata? Às vezes ele começa a falar dos passatempos, ele fala de coisas engraçadas e ele próprio dá uma risadinha assim, mas na verdade a alegria dele é incomensurável como o oceano de prema, Só que ele está fazendo esse passatempo de sadhaka, como Gora Priyajana. Ele é querido de Mahaprabhu. Então, fazendo esse passatempo de sadhaka, ele está sendo comedido. Mahaprabhu, Krishna, antes de aparecer como Mahaprabhu, entre aspas, antes, ele fala assim, eu vou aparecer de maneira que nenhum engraçadinho vai ficar me ofendendo. Nem minhas gopis, nem minhas rainhas. Vai tudo aparecer como um menino. Ele fala. Aí eu quero ver quem que vai ofender a gente, quem que vai ficar criticando a gente, que eu sou libertino, que Shrimati Radhika não é casta, quem que vai ter coragem de fazer essas gracinhas? Então essa é a misericórdia de Krishna. Ele é tão imensamente misericordioso que ele está levando em consideração a mentalidade das pessoas caídas. Aí, às vezes, um devoto vai pregar e ele vai querer mudar a mentalidade das pessoas caídas. A força. Não, você tem que mudar a sua mentalidade. Mas Mahaprabhu é Krishna que se adequa à mentalidade das pessoas caídas, dando prema para essas pessoas caídas. Então explode prema no coração dessa pessoa caída. Aí quando a pessoa olha para frente e para trás, assim, caído o quê? O que significa ser caído afinal? Porque o coração dela agora está borbulhando de prema. Gora prema. Então assim, aí Srila Rupa Goswami, ele dá essa definição clássica. O Srila Gurudeva fala assim que a definição de Srila Rupa Goswami, ela excede em profundidade o que está explicado no Srimad Bhagavatam. Como que ela excede em profundidade? Porque Rupa Goswami, ele é tão eximiamente bom literato transcendental que ele colhe a essência do Srimad Bhagavatam e ele coloca tudo no Anyabilashita. Anyabilashita Shunyam Jnana Karma Janavitam Anukulena Krishna Nushiranam Bhaktirutama. Oi? Era um número lá de São Paulo, talvez fosse sua mãe de novo. 383. Quê? Não, então. Alguém de São Paulo.
Enfim, aí ele vai dar essa definição perfeita, né? E aí Srila Gurudeva faz uma ponte entre essa definição perfeita e o que Raghunath Das Goswami está falando. Ele fala assim: abandone os desejos. 3945. Peraí. Alô? Boa noite. Só um minuto. Pode ser sua prima, seu irmão, sua avó. Sua avó não deve ser, não. Aí é que hoje é um dia muito especial, ou seja, em breve será revelado a todos vocês. Porque que hoje é um dia especial. Fica à vontade. Então, Srila Gurudeva está fazendo essa ponte entre o verso Anyavilashita Shunyam e o que Raghunath Das Goswami falou. Abandone todo desejo escuso, atividade fruitiva e o cultivo do conhecimento impessoal e sirva a Krishna favoravelmente. E como que esse serviço, esse Pratyura Seva favorável, como que ele é realizado? Srila Raghunath Das Goswami orou aos pés de lótus de Shri Sanatana Goswami para responder essa pergunta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pratyura Seva. Eu estou procurando aqui qual é o significado de Pratyura. Pratyura Seva. Pratyura. Braja Radha Krishna Pratyura Paricharyam. Ah, Pratyura, claro. Pratyura Seva. Essa palavra deveria ser inesquecível, né? Que Pratyura significa profuso, né? Caudaloso, né? Pratyura Seva. E aí, como é que Gurudeva pergunta, como é que esse Pratyura Seva favorável deve ser realizado? Aí Srila Raghunath Das Goswami, para responder, ele ora aos pés de lótus de Srila Sanatana Goswami, Vairagya Yug Bhakti Rasam Prayatnai Apayayamam Anabipsum Andham Kripam Budirya Paraduka Duki Sanatanam Tam Prabhum Ashayami. Srila Sanatana Goswami é um oceano de misericórdia que sofre pelo sofrimento alheio. Paraduka Duki. Embora eu estivesse cego pela ignorância e não quisesse fazê-lo, ele me induziu com toda determinação a beber o líquido nectário, as doçuras líquidas nectárias da devoção, que são acompanhadas, que são dotadas de renúncia. Por isso eu me refugio nesse Sanatana Goswami Prabhu como meu mestre espiritual instrutor. Então aqui, agora Srila Gurudeva vai continuar respondendo essa pergunta. Ele vai continuar dizendo que Sanatana Goswami ensinou a Raghunath Das Goswami a como servir Shri Radha Krishna. E o objetivo de nosso bhajan também deve ser servi-los. Sanatana Goswami é misericordiosíssimo. O que Sanatana Goswami apresenta no Brihad Bhagavatamrita é o desejo de seguir Gopakumari e Narada. Uau! O que Sanatana Goswami apresenta, né, o que ele concede no Brihad Bhagavatamrita. O que ele está dando para o Gaura Krishna? O que ele está dando para o Madan Gopal, para o Braja Mohan, para o Vajeshwari, para Ramani Shiromani, que às vezes assiste também, né? Para todos os outros Prabhus e Dijas, Vaishnavas. O que ele está dando? Ele está dando o desejo de seguir Gopakumari e Narada Muni. Que Narada Muni é a peça principal do primeiro canto do Brihad Bhagavatamrita e Gopakumari é a peça principal do segundo canto. Vai de Bhakti, começa com Shraddha, fé, e vai evoluindo lentamente para chegar a Ruchi, gosto, lentamente. Shraddha em Raganuga Bhakti é diferente. Olha outra revelação, está preparado psicologicamente? Shraddha em
em Vaidya-bhakti, de Vaidya-bhakti a Ruchi, né? Você tem Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anapa Nivriti, Nishta e Ruchi, certo? Então, se você pratica Vaidya-bhakti, demora um tempão para sair de Shraddha e chegar a Ruchi. Mas Gurudeva fala assim, que Shraddha em Raganuga Bhakti é diferente. Geralmente começa da fase de asakti, apego profundo, e devido à presença de cobiça, ela evolui bem rapidamente. Uau! Se nós quisermos aceitar, ou se nós devemos aceitar a afirmação, agora Gurudeva volta àquele conselho que alguns devotos dão de que não devemos ler o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Mas se for para nós aceitarmos essa declaração de que não devemos ler o 10º canto do Srimad Bhagavatam, então não devemos estudar o Bhakti Rasamrita Sindhu, os livros dos nossos Goswamis, o Shri Chaitanya Charitamrita e assim por diante, porque todos eles estão imbuídos dos mesmos assuntos. Não devemos ouvir o diálogo entre Rai Ramananda e Mahaprabhu. Mesmo o primeiríssimo verso do Srimad Bhagavatam, Satyam Param Dhimahi, ele é repleto de Radha Prema, por isso não devemos lê-lo. No terceiro verso do Srimad Bhagavatam, o terceiro verso do Srimad Bhagavatam, primeiro capítulo, descreve como Nigama Kalpataru Galitam Phalam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. E o que está neste verso? Todo o 10º canto. E outros passatempos existem nesse verso em forma codificada, de código. Bip, 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 código Morse. Portanto, também devemos restringir, nos abster de estudar isso. Então, o que vai sobrar? Então, Srila Gurudeva, ele tem assim, como é que a gente pode encontrar alguma falha nos argumentos de Srila Gurudeva? Mesmo que a gente faça um exercício intelectual, não. Vamos ver onde que Gurudeva falou no que ele falou. Aqui ele está falando isso, assim, assim, mesmo se a gente faça a título de exercício, a gente não vai encontrar. Mesmo que a gente seja o mais erudito dos mais eruditos, e tenha conhecimento de Vedas, Puranas, Upanishads, e vai procurar um erro no discurso de Srila Gurudeva, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Varata, Keshava Kashmiri, né? Ou Keshava Kashmira. Keshava Kashmir. Né? Ele recitou 100 versos saindo do coração dele, né? Para Ganga Mai, totalmente inspirado por Saraswati, a quem ele adorava com todo fervor. Keshava Kashmir. E aí de repente Mahaprabhu, um menino, um adolescente, falou assim: achei interessante, mas vi algumas coisas que embelezam os poemas e outras coisas que tiram a beleza porque são redundâncias e figuras de linguagem não apropriadas. Aí ele fala, por exemplo, aí Mahaprabhu fala no versos 30 e tantos, linha não sei das quantas, aí ele se dá conta, né? Ele estava orgulhoso que ele estava se sentindo inspirado por Saraswati dele, mas ele estava diante de um menino que se lembrou perfeitamente e ainda corrigiu os erros de retórica dele, né? Então, assim, o Shraddha, é que o Prabhu está perguntando fazendo uma pergunta aqui, que está dizendo que o Gurudeva está explicando que Shraddha em Raganuga Bhakti é diferente. Shraddha em Vaidya Bhakti é um ponto no começo do processo que está do ponto de vista do esforço, da conquista, bastante distante de o quê? De Ruchi. Ao passo que a mesma Shraddha em Raganuga Bhakti geralmente começa logo na fase de Asakti.
e devido à presença da cobiça, evolui bem rapidinho. Você deve se lembrar que quando a gente está olhando a introdução, o Gurudeva faz uma advertência, porque existe esse atalho, né? Mahaprabhu é o proponente do atalho, né? Mahaprabhu ele propôs o atalho, porque Raganuga Bhakti é o grande atalho. Mas Gurudeva disse, se você considera no seu íntimo a possibilidade de praticar o Raganuga Bhakti, você tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque você está... Como é que eu vou explicar? Como é que ele explica? Ele está aqui na Introduction. Você lembra disso? Introduction. Não está na introdução, está no prefácio. Preface. A introdução não é... Só um minutinho. Aqui, ó. Em Vaidibhati, primeiro se desenvolve Shraddha, depois Sadhusanga, companheiros devotos, depois Bhajana Kriya. Pela prática de Bhajana Kriya, o sadhaka se liberta dos obstáculos ao avanço espiritual, anatta nivriti. Aos poucos, então, ele desenvolve fé resoluta, nista, fé inabalável, gosto forte pelo processo ruchi, apego firme a sakti e emoção estática, bhava. Isso é a descrição de Vaidhimarga. Por esse sistema, bhava se conquista depois de muito tempo. Mas quando se desenvolve a cobiça, todos os anatas são destruídos bem facilmente por causa da ausência do anseio pelo gozo material dos sentidos. Bhava também surge concomitantemente com esta cobiça. Em Ragamarga, contudo, é essencial, agora que vem a advertência, em Ragamarga, contudo, Raganuga Bhakti, é essencial deixar de lado toda a falsidade, todo o engodo e desejo de prestígio. Se não fizer assim, quem não fizer assim e estiver perseguindo Ragamarga, os anatas vão aumentar e a pessoa vai se desviar perigosamente. Neste caso, um apego debased attachment, um apego não alicerçado será... Não, perdão. O apego alicerçado, quer dizer, será equivocado ou será tomado por Vishuddharaga, apego puro. Então, Raga vai ser confundido com Vishuddharaga. Aos poucos, o contato do sadhaka com o mundo material aumentará e ele cairá. Então, aqui Srila Gurudeva faz uma advertência. Ele está dando o que há de mais elevado, mas ele também está embutido nessa dádiva uma responsabilidade. Se você for pensar do ponto de vista dos companheiros eternos de Krishna, eles estão no mundo espiritual, eles têm liberdade plena de se relacionar com Krishna sem nenhuma opulência, né? Sem nenhum respeito, entre aspas, não é? Mas não existe ninguém tão responsável como Vrijavasa, né? Se você pensar no exemplo das gopis, dos gopas, não existe ninguém tão responsável, porque eles têm como único objeto da atenção, da concentração, do seva, do amor, de tudo deles, eles têm Krishna. Tanto que eles aceitam aparecer em Prakata Lila, né? Quando Mahaprabhu está aqui, quando Krishna está aqui, eles
especialmente quando o Mahaprabhu está aqui, vamos falar, né? Eles aceitam aparecer e eles são aqueles que são os mais responsáveis, são os sadhakas mais brilhantes. Né? Então, por um lado, eles estão dando a joia mais sublime e mais rara. Mas, por outro lado, eles estão dando exemplo de que se você quer isso, você tem que se dedicar. Né? Isso não quer dizer que o Vaidya-bhakta não se dedica. Né? O Vaidya-bhakta se dedica muito. Mas o Raganuga-bhakta, ele se dedica mais ainda porque ele rompe os conceitos que tem traços sutis de egoísmo. Como o Gurudeva também explica. Né? Por exemplo, Vaikuntha Bhakti, né? Vaikuntha Dasha, o Vaikuntha Bhakti, o Vishnu Dutta, ele tem um conceito sutil como se diz, de favorecimento próprio. Né? Ele é, como se diz, nobre, transcendente, mas ele é um nobre. Ele tem a mesma opulência que Narayana. Né? Ao passo que o Bijabhasi, ele é completamente largado. O que ele tem? A única opulência que ele tem é Sevavriti e Mamatas. E tem só, no banco dele só tem Sevavriti e Mamatas. Né? Nanda Baba tem 900 mil vacas, mas cada uma das vacas ele usa 150% para tirar leite para fazer manteiga, iogurte e outras preparações deliciosas para dar para Krishna. Ele teria milhões de vezes mais de vacas. Ele ora por isso, ele quer ter milhões de vezes mais de vacas para ter mais leite ainda para satisfazer Krishna. Porque é assim que ele manifesta seu Vatsalya Bhava. Então, é um assunto muito que exige muita consideração. Né? Como, por exemplo, vocês vão ter a oportunidade de ler em breve o Origem do Ratayatra, o Gurudeva ele vai muito fundo na questão. Né? Vida íntima, a verdadeira vida, a vida interna de um Vaishnava. Né? O Gurudeva vai muito fundo na questão. Porque ele quer dar o que há de melhor para os seus discípulos, para os seus seguidores. Né? O melhor. Assim como o exemplo de um pai e de uma mãe ideal. Né? O pai e a mãe ideais. Eles querem que o filho e a filha tenham o melhor destino. Né? Eles não querem que o filho e a filha fiquem no meio caminho do sucesso mundano. Eles querem que eles tenham perfeição do sucesso mundano. Né? Porque eles têm esse bhava muito forte. Né? Esse bhava de pai e mãe é muito forte. Né? Então, se eles são pais responsáveis, mas cuja responsabilidade está completamente movida pelo amor de pai e mãe, eles vão querer o melhor para os filhos. Como o pai de Prabhupada, se lembra? O Gomohan De, o que ele fez? Prabhupada estava na idade para se casar, aí eram duas mocinhas. Uma chamava-se Radharani, que acabou se tornando a esposa dele, né? Radharani. E a outra não me lembro o nome. A outra era muito bonita. Aí Gomohan De chegou para Prabhupada, para Vaicharana Vinda, pela primeira vez, chamou, falou para o filho se sentar e falou para ele assim: eu sei que você quer casar com a outra que não é a Radharani. Mas se você se casar com a outra que não é a Radharani, não vai ser bom para a sua vida espiritual. Porque ela é muito linda demais e você não vai. Você é muito jovem, você é muito bonito também. Não vai ser favorável. Então casa com a Radharani. Que Gomohan De, um Vaishnava puro, ele sabia que a Radharani ia dar todo tipo de obstáculo. Ela ia apresentar todo tipo de problema para Srila Prabhupada na sua lila de Grihasta, que ia fazer com que aquilo fosse um estímulo para Prabhupada deixar a vida de Grihasta. Né? Então case com aquela
que vai te dar mais dor de cabeça. Então, esse é um pai, esse é um Vaishnava. É como o Krishna, às vezes pergunta, Krishna, como é que você faz? Deixa parado uma age sofrer tanto, Nishinga Bhagavan. Quando Nishinga deva dar darshan, ele fala assim, me desculpe que eu demorei tanto a aparecer. Não é? Por quê? Porque ele é o ser supremo, então ele é supremamente responsável por aquele que cativa o coração dele. Então isso é Raganuga Bhakti. Isso é Raganuga Bhakti é o verdadeiro amor. Então, para você poder experimentar o verdadeiro amor, você tem que estar com o coração livre de qualquer uma dessas coisas estranhas, duplicidade, hipocrisia, falsidade. Né? Aí você pode até dizer assim, mas como é que eu vou me livrar de tudo isso? Se está dentro de mim e se eu busco isso até intensamente, pelo menos reconheça diante do seu Gurudeva que você tem isso. Que é o começo de tudo. Gurudeva olha o meu coração. Eu não tenho coragem de colocar o meu coração na mesa do Seva ao Senhor porque é tão sujo. Como é que eu vou mostrar essa vergonha toda para o Senhor? Mas eu mostro assim mesmo porque eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me tire dessa condição lastimável. Né? Então é essa pessoa que faz isso e que desenvolve cobiça por fazer o que o seu Gurudeva faz eternamente, então essa pessoa está qualificada, né, está pronta para Raganuga Bhakti. Então é uma coisa muito íntima, né? Você não vai sair por aí e falar, eu estou praticando Raganuga Bhakti, viu? Presta atenção. Não, isso não é. Isso não é o Tama Bhakti. Coisa muito íntima. Né? Que Srila Gurudeva mesmo fala, Srila Krishnadas Kaviraj também fala, só estou revelando porque se não revelar, quem vai revelar afinal? Quem pode revelar? Então está revelando. Como Rohini, ela revelou o que Padmavati fez. Ninguém comentava a respeito, mas Rohini foi... Né, Padmavati, sabe? Padmavati, esposa de Ugrasena. Que ela foi um dia à beira de Jamuna colher água, fazer alguma coisa, e tinha um demônio, e o demônio meio que meio com ela, e ela engravidou e nasceu Kamsa. Então isso é uma fofoca da tradição védica, né? Krishna Lila, está dentro de Krishna Lila, que ela vai e gera aquele que se torna o arqui-inimigo de Krishna. Mas ela nunca falou isso para ela assim. Só a Rohini fala uma coisa dessa para ela. Mas isso é um segredo. Rohini insinuou indiretamente isso perante Padmavati, porque Padmavati chegou quando ela estava falando sobre os Bijabastas com as rainhas do Arca, e Padmavati começou a criticar os Bijabastas. Aí ela não conseguiu se controlar. Ela não falou o que Padmavati fez, mas ela, só com a insinuação, ela fez com que Padmavati ficasse calada. Né? Então isso é Raganuga Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Rupanova Gurupag Shri Gauranga Mahaprabhu Shri Gurudev Pustapam Ki Jai Shri Prabhupada Pustapam Ki Jai Vanchakaupatarvascha Kripa Sindhubhyo Pachitanam Pavani Vaishnavi Dandavat Pranam Jai Shri Radhe